Fofó desabou ao contar o medo que o avô escondia com sua pistola e segredo profundo. Aquela manhã tinha um peso distinto. Clara nunca imaginou que a fragilidade da avó pudesse explodir tão repentinamente. Dona Selma, tão firme, tão sábia, desabou na velha poltrona de couro que ocupava há décadas. Os olhos, normalmente cheios de brilho, agora estavam turvos, como se carregassem segredos de uma vida inteira. E quando ela revelou sobre a pistola escondida de seu Carlos, o coração de Clara disparou. Ele tinha medo, Clara, medo de coisas que nunca contei. Medo do que poderia acontecer com a nossa família. O choque reverberou pela pequena sala. As paredes pareciam se fechar. A pistola, aquela relíquia empoeirada, era apenas um pedaço de metal? Não! Era um ícone de uma vida manchada por dúvidas e receios. Clara não sabia, mas aquele momento era a chave para abrir um baú de mistérios que permaneceram selados. Ela olhou para Dona Selma, ouvindo a voz trêmula que falava de um pá. Com cada palavra, Clara sentiu angústia. Seu cérebro, tão treinado para decifrar comportamentos e emoções, lutava para entender a dor visceral da avó. Havia um segredo, Clara. Carlos fez escolhas que mudaram tudo. A voz falhava e Dona Selma parecia se perder em memórias esquecidas, enquanto Clara apenas absorvia, um nó crescente em sua garganta. Tragédias ecoaram naquilo que antes era um lar acolhedor. As sombras dançavam nas paredes, suas cores apagadas gritando em um silêncio ensurdecedor. E se seu Carlos tivesse sido um homem que carregou tais horrores? Ao pensar nisso, Clara sentiu um frio na espinha. Ela precisava saber. A busca pela verdade se instalou como um incêndio em seu peito. Daniel, seu amigo de infância, sempre foi aquele brilho de esperança em suas tempestades emocionais. Ele compreendia a dor em formas que poucos conseguiam. Vamos descobrir isso juntos, insistiu ele. Com a determinação de um aliado em uma jornada perigosa, Clara aceitou seu apoio. Enquanto percorriam os becos da memória de seu avô, algo sombrio foi revelado. Entre os sussurros do gênero humano, Clara começou a perceber que a pistola não era apenas um sinal de medo, mas de amor desmedido. Numa cidade onde todos pareciam conhecer os segredos uns dos outros, cada esquina parecia murmurar verdades escondidas. Então, um rosto familiar apareceu. Um amigo de Carlos. Alguém que voltou para a cidade com o peso do passado nos ombros. Vocês não sabem o que realmente aconteceu, disse ele, sua voz carregando gravidade. Clara sentiu o estômago revirar. A cada palavra, ele amarrava laços onde antes havia apenas fragmentos soltos. Clara teve que decidir: proteger a avó ou enfrentar o que todos tentavam esquecer. Ela olhou nos olhos de Daniel e viu as chamas da determinação refletidas ali. Mas o que fazer quando o passado volta, imperioso, exigindo respostas? E foi nesse turbilhão de emoções que, ao folhear um antigo livro na estante, Clara encontrou uma carta escondida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara quase não conseguia respirar. A carta nas suas mãos queimava, como se o papel estivesse vivo, pulsando com revelações. As consequências da pistola vão além do que você pode imaginar.
Com o coração acelerado, ela olhou para Daniel, que estava tão absorto quanto ela. Mas havia algo mais em seu olhar. Uma sombra, um mistério. Dani, você está bem? Claro. Daniel girou a cabeça lentamente, como se fosse despertado de um transe. O que você viu? O tom de Clara era suave, mas ele parecia distante, perdido em seus próprios pensamentos. Eu não sei, disse Daniel, o peso se acumulando em seus ombros. Essas palavras, elas me lembram de algo. Ela inclinou a cabeça, ainda mais intrigada. O que você quer dizer? Ele hesitou, como se escolher as palavras com cuidados. Meus pais. Eles sempre falavam de seu Carlos como se ele fosse um herói. Mas as histórias não combinavam. Tinha algo ali, um tom de medo e respeito que não fez sentido. Herói? O coração de Clara parecia querer saltar do peito. Você não está falando sério. Ela não podia acreditar que a figura que conhecia como o avô amoroso poderia ter um lado sombrio. Mano Carlos sempre fora tão gentil, tão acolhedor. É sério, Clara. Daniel insistiu, a voz mais firme. Quando eu era pequeno, ouvi sussurros sobre um passado obscuro. Uma vez, um homem veio à nossa porta, chorando, dizendo que Carlos tinha feito algo terrível. As palavras de Daniel penetraram fundo. E Clara sentiu a angústia se transformar em desespero. O que mais ela não sabia? De repente, a porta da sala estalou. O ar parecia vibrar. Dona Selma estava ali, de pé, as mãos tremendo. O que vocês estão fazendo? Sua voz saiu como um sussurro, mas carregava a força de um vendaval. Algo em seu olhar a alertou. Clara nunca tinha visto a avó assim, tão vulnerável, tão assustada. Vó, nós encontramos uma carta, Clara começou, mas foi interrompida. Dona Selma parecia estar em choque, como se tivesse visto um fantasma. Vocês não deveriam, nunca deveriam ter mexido com isso. As palavras dela ficavam emaranhadas na garganta, a expressão marcada por um profundo medo. E então tudo aconteceu muito rápido. Um grito aflitivo rasgou o ar tranquilo da sala. Clara e Daniel, juntos, correram para a janela, apenas para ver uma figura familiar caída na calçada. Seu Carlos com a cara pálida como cera. Homens em trajes escuros se afastaram rapidamente, desaparecendo no beco. O horror desceu como uma nuvem negra sobre eles. Carlos! Dona Selma gritou, mas sua voz parecia distante, como se a realidade ao redor fosse um eco distante. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela não sabia se queria correr, gritar ou se afundar naquele medo que devorava o ar. Ele está ferido! Gritou Daniel, já se preparando para a saída, mas Clara segurou seu braço, a mente fervilhando. Ela olhou para a avó, cujos olhos se encheram de lágrimas. Eu precisei protegê-lo, Clara. Eu sempre precisei. A confissão era como uma faca afiada, cortando profundamente. O que ela havia escondido? Você precisa saber a verdade antes que seja tarde. Mas o que seria essa verdade? Clara se sentiu perdida. Cada resposta carregava mais perguntas. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas o que o quadro final mostrava? O que havia acontecido com seu Carlos? E o que mais estava enterrado sob os segredos da família? Eu vou chamar uma ambulância, Daniel disse, e Clara balançou a cabeça, sentindo que a realidade se transformava em um pesadelo. O que eles estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo. O passado, com suas dramáticas revelações, agora garantia que nem mesmo os laços de amor eram imunes à devastação. Clara inclinou-se, olhando pela janela, enquanto a tempestade se aproximava, e ela sabia, nada seria como antes. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés, os olhos, voltados,
para a figura imóvel de seu Carlos na calçada. O grito da avó reverberava em seus ouvidos, mas tudo parecia distante. O coração disparado em seu peito competia com o eco daquelas palavras. Eu sempre precisei protegê-lo. O medo envolveu a sala como uma névoa, mas havia algo mais ali, algo que pairava. A expressão angustiada de Dona Selma trazia uma gravidade desconhecida. Daniel estava com o celular na mão, mas os dedos tremiam. Vou ligar para a ambulância. A urgência em sua voz cortou a atmosfera pesa. Clara conseguiu, de alguma forma, encontrar sua voz. Espere, Dani. Ele a olhou confuso. Por que não podemos esperar? Ela hesitou, lutando contra a tempestade de pensamentos. Algo não estava certo. Vó, o que você quer dizer com proteger? Proteger de quê? Uma fraqueza na voz de Dona Selma fez suas palavras soarem como uma confessionário. Ela limpou as lágrimas que escorriam, mas não encontrou coragem para olhar nos olhos da neta. Havia mais na história de Carlos, Clara. Muito mais. As paredes pareciam se importar menos com aquele momento que com os segredos murmurados em sua vida. Clara se virou para Daniel, que ainda hesitava. Precisamos saber a verdade. Se algo aconteceu com meu avô, temos que entender. A determinação crescia, mas então, antes que qualquer um pudesse responder, um barulho distorcido, como o toque de uma campainha, reverberou pela sala. Era um timbre ensurdecedor. Clara pulou. O celular de Daniel fez um barulho estridente e começou a vibrar com uma mensagem que apareceu na tela. Era de um número desconhecido. A verdade sobre Carlos é mais obscura do que imaginam. Não se deixem enganar. A mensagem explodiu em sua mente como um raio. O que isso significava? Dani, quem é? Sua voz explodiu. Ele a olhou confuso. Não sei. Não tenho ideia de quem possa ser. Mas antes que pudesse continuar, Dona Selma lançou um olhar que dizia tudo. Algo dentro dela estremeceu. Clara! Ela exclamou. A mensagem pode ser perigoso! Clara tentou processar cada neuroninho em seu cérebro queimando com a conexão que estava se formando. Criança. Não era só um avô com um passado sombrio. Era um homem que havia feito uma escolha. Estou entendendo isso tudo errado, Clara gritou. A frustração se convertendo em desespero. Toda a cena à sua volta começou a desmoronar. Ela olhou novamente pela janela, apenas para ver os homens em trajes escuros retornando, visíveis ao longe, escondidos atrás de um carro. Clara sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha. Danny, eles estão voltando! A voz dela saía como um sussurro, mas seu olhar estava fixo na janela. E no momento em que ela disse isso, algo entre eles estalou. Os homens se aproximavam e, de repente, sem aviso, um deles pôs a mão na bolsa que carregava. Uma sombra de perigo pairava. Não podemos ficar aqui! Daniel gritou enquanto puxava Clara pela mão. Mas ainda assim, seu corpo se recusava a se mover. Quando olharam para Dona Selma, uma expressão de pânico a envolvia. Foi então que, com um grito, uma porta se estourou. Do lado de fora, uma figura emergiu e os homens começaram a correr. Mas não era alguém comum. Era uma mulher, com cabelo desgrenhado e um olhar determinado. Clara! Ela gritou. Você precisa saber. Sou eu. Sou sua mãe. O mundo de Clara desmoronou. A frase ecoou como um trovão e tudo que ela tinha conhecido parecia ruir. Dona Selma estava paralisada, o rosto pálido como uma folha. Clara olhou atônita, o coração parando por um instante. Mãe? As palavras mal saíram de sua boca. As luzes começaram a piscar. A confusão reinava. E o que antes parecia um momento simples, agora se tornava uma tempestade de revelações. Porque neste instante, tudo que ela achou que sabia sobre seu Carlos, sua avó e sua vida estava à beira de se desintegrar. O que mais estava escondido?
E mais importante, quem eram realmente as pessoas que ela amava. E assim, a tempestade se aproximava, com Clara e Daniel no epicentro de um furacão de segredos. O que estava prestes a ser desvelado poderia mudar tudo. Clara olhou para aquela mulher que dizia ser sua mãe. As palavras "sou sua mãe" ecoavam em sua mente, atormentando-a. Ela pareceu paralisar, as memórias se chocando como ondas contra uma rocha, cada uma mais forte que a anterior. "Mãe?" repetiu, mal acreditando. Daniel agarrou seu braço. A expressão dele era de puro espanto. Dona Selma, ao lado, parecia uma sombra do que costumava ser. O rosto pálido, os lábios tremendo. A mulher avançou com os olhos ardendo de situações não resolvidas. "Eu não tinha escolha. Eu precisava proteger vocês." O desespero em sua voz dividiu o ar. Clara queria gritar, perguntar por quê. Por que tinha partido? Por que não tinha voltado antes? Mas uma batida forte na porta a fez tremer. Os homens em trajes escuros estavam se aproximando. Vão embora agora!" Dona Selma gritou, um grito que rasgou a tensão como um gancho. Clara percebeu o olhar de sua avó, misto de pavor e algo que ela não conseguia decifrar, talvez culpa. E naquele instante, tudo virou um labirinto de perguntas. Proteger de quê? Clara questionou, a raiva fervendo dentro dela. Quem são eles? Mas antes que alguém pudesse responder, a mulher, sua mãe, jogou o corpo para frente. Não podemos deixar que eles cheguem até você. E quando Clara observou, um brilho metálico apareceu em sua mão. Era uma pistola. Um choque percorreu o corpo de Clara. O que estava acontecendo? Seria aquilo que seu Carlos temia? O que você está fazendo? Daniel tentou gritar, mas era difícil falar em meio a tanta confusão. A mulher olhou fixamente para ele. Ouça, vocês não sabem a verdade. Não é o que parece. Sua voz era uma mistura de urgência e dor. Havia algo mais ali, algo que não fazia sentido. Então tudo se desenrolou rápido. Um barulho ensurdecedor ecoou. A porta foi arrombada. Homens entraram, com rostos impassíveis, como sombras diante da luz. Peguem-na! O grito ecoou e a ação se tornou frenética. Clara sentiu o peito apertar. Sua mãe estava entre eles. Ou era sua mãe? Cenas de um passado esquecido começaram a se formar. Uma vida que Clara nunca soube que existia. Mas no meio do caos, uma verdade apareceu, como um relâmpago em uma noite escura. Um dos homens, ao entrar, olhou diretamente para Clara e o choque foi instantâneo. Clara, você não deveria estar aqui. Eles vão te pegar. Ele fintou, buscando seu olhar, e Clara reconheceu aqueles olhos. Eram os mesmos de seu Carlos. Papai! A palavra ecoou como um rugido em sua mente. Ele estava de volta. Mas assim que a ideia se formou, um movimento rápido e um estampido, a mulher disparou a pistola. Não era um tiro do tipo que se esperava. Era um aviso, um sinal para correr. Silêncio, um silêncio mortal. Clara congelou, observando a cena desdobrar. Os homens recuaram e a sala parecia implodir e então, de repente, tudo ficou parado. Vocês não sabiam? O homem olhou para Clara agora com mais compaixão do que raiva. Carlos ele hesitou, mas o que estava prestes a dizer era intangível. A mente de Clara parecia entrar em colapso. Era tudo um grande jogo de mentiras e segredos. Carlos o quê? O que você está falando? Suas palavras eram um sussurro. O homem respirou fundo. Carlos é um traidor. Ele fez um acordo e vocês estão em perigo por causa disso. A bomba caiu sobre os ombros de Clara. E assim, com a realidade desmoronando ao redor deles e novas revelações tomando forma, Clara sentiu a urgência aumentar.
Daniel, precisamos sair. O chamado pareção foi imediato, mas não antes que a mulher, sua mãe, sussurrasse. Você ainda não sabe quem realmente controla isso tudo. A tempestade está prestes a desabar e Clara, no meio do caos, não sabia se deveria confiar em quem estava do seu lado. A única certeza que restava era que, assim como a verdade, o perigo estava mais próximo do que nunca. Clara olhou para aquela mulher que dizia ser sua mãe. As palavras "sou sua mãe" ecoavam em sua mente, fazendo seu coração acelerar. O que estava acontecendo? Daniel segurou firme o braço dela e o medo pairava na sala, mais denso que nunca. Dona Selma, paralisada, fugiu de seu olhar, como se aquilo tudo fosse um pesadelo. Não pode ser, sussurrou. Sentindo o chão se abrir sob seus pés, Daniel, confuso, olhou para a mulher. Como você pôde sumir por tanto tempo? Sua mãe estava ali, mas havia uma distância entre elas, algo intransponível. A tensão subia e seu olhar inexpressivo estava mais voltado para o perigo do que para Clara. Havia homens em trajes escuros se aproximando e o tempo parecia correr. A mulher, sua mãe, tentou acalmá-los, mas ela se afastou, sua expressão endurecendo. Temos que sair agora! O desespero na voz dela fez com que Clara sentisse um frio na esquinha. Só que antes que pudessem sair, a palma de Dona Selma se levantou. Não a deixem levar vocês! A voz dela era um misto de pânico e determinação. Clara olhou para ela, confusa. Vó, o que você está dizendo? Mas nesse instante, uma explosão ecoou pela sala. Clara quase pulou. Os homens entraram, um deles fixando o olhar em Dona Selma. Você nos traiu! O grito foi como um raio naquela noite sombria. Dona Selma, com os olhos arregalados, franziu a testa. O que você está dizendo? E então tudo aconteceu de novo. Um clarão, 2 disparos. Clara gritou, mas nada mais parecia real. O primeiro homem caiu, enquanto seu olhar se fixava em Dona Selma. Você vai pagar por isso! O segundo homem a empurrou e o tempo estancou. Vó! Clara berrou. E com um movimento violento, seu mundo desmoronou. O homem, com uma expressão de raiva desenfreada, se virou, apontando a arma para Dona Selma. Antes que Clara pudesse gritar novamente, um som cortante ecoou. Um tiro. Mas não era o tiro de Dona Selma. Era outro, vindo de alguém que estava atrás dos homens. A mulher, sua mãe, disparou novamente. Um grito de dor e o homem tombou. Mas antes que o outro pudesse reagir, as expressões na sala mudaram. Clara olhou para sua mãe, agora mais irreconhecível do que nunca. Você não entendeu a gravidade da situação, a mulher disse, com os olhos ardendo em fúria. Carlos pôs vocês em perigo. Por quê? O que aconteceu? Clara sentia que tudo girava rapidamente. Os pedaços do quebra-cabeça estavam se juntando, mas de uma forma que não fazia sentido. Seus olhos lacrimejavam com a revolta. As emoções estavam à flor da pele. Você é uma criminosa. A mãe de Clara balançou a cabeça, deixando um rastro de tristeza. Não sou. Eu fiz o que preciso. Carlos não é quem você pensa que é. As palavras cortaram através do ar e Clara gemeu. Uma mistura de raiva e incredulidade. Você está mentindo. O homem, que ainda estava consciente, se levantou, mas o olhar de Clara estava fixo na mulher que dizia ser sua mãe, o que a fez hesitar. Clara, não se deixe levar.
Eles vão te manipular. Eles sempre fazem isso. Clara sentiu um nó na garganta ao ouvir o desespero na voz da mãe de quem nunca soube. A tensão no ar estava elétrica. Clara olhou ao redor, a sombra se acumulando, e a cena não parecia mais real. O mundo estava mudando à sua volta, e a figura de Carlos, que antes parecia um herói, agora se revelava como algo sombrio. Um traidor? O produto de um acordo obscuro? Foi quando um outro homem entrou pelo que restava da porta arrombada, e o olhar que dirigiu a Clara era sombrio. A reunião está prestes a começar, então é melhor vocês se calarem. O tempo parou novamente. O feitiço se quebrou. E naquele momento devastador, Clara percebeu. As linhas entre o bem e o mal estavam borradas, e as verdadeiras lealdades estavam prestes a ser reveladas. Clara! A voz de Dona Selma, já no limiar de um desespero, soou como um eco distante. Você precisa decidir de que lado está. Com as perguntas se acumulando na mente e os perigos à espreita, Clara sabia que algo muito mais profundo estava em jogo. O que você faria quando a verdade se revelasse como um veneno? E com o olhar de sua mãe queimando em sua memória, Clara se viu diante de uma escolha aterradora. Clara estava paralisada. As palavras da mulher ecoavam em sua mente como um trovão distante. Sou sua mãe, uma parte dela queria acreditar, mas outra parte gritava que tudo isso era uma armadilha. Ela olhou para Daniel, que parecia tão confuso quanto ela. Os homens em trajes escuros se aproximavam, e o medo era palpável. Precisamos sair agora, Daniel exclamou puxando Clara. Mas a mulher que dizia ser sua mãe não se mexeu. Os homens estavam se aproximando rapidamente e o pânico tomou conta dela. Clara, confia em mim, a mulher implorou, a voz tremendo. Eu fiz coisas horríveis para te proteger. Proteger de quê? Você desapareceu e deixou minha avó sozinha, Clara gritou. O ódio e a dor borbulhavam dentro dela. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto os homens avançavam. Então, o homem, com um olhar feroz, ergueu a arma. Clara congelou. O tempo parecia parar. O homem não hesitou. Ele disparou. Clara gritou. O som ecoou. E não foi o som de um disparo comum. O que se seguiu foi uma explosão ressoante que fez as paredes tremerem. Mas antes que Clara pudesse processar, um corpo se jogou na frente dela. Não! A mulher gritou. Clara piscou. E em um piscar de olhos, a figura de sua mãe foi atingida. O som do impacto era brutal. A cena ficou em câmera lenta. O mundo ao redor perdeu o foco. Dona Selma estava em choque, seus olhos arregalados. Sem entender o que aconteceu, Daniel se contorceu, tentando puxar Clara para longe. Vamos! Precisamos sair! Ele implorou. Clara, porém, estava presa em sua própria mente. O corpo da mulher no chão. Mãe! A palavra saiu de seus lábios como um sussurro, um lamento. Era tudo um pesadelo, e de repente Clara percebeu. A mulher que pensou ser sua mãe poderia ser apenas uma estranha. A adrenalina começava a se dissipar quando os homens se aproximaram. O homem que disparou, com um sorriso maligno, se curvou sobre o corpo da mulher. Quem diria que ele voltaria a causar problemas? Ele olhou para Clara com um misto de desdém e divertimento. Você realmente não sabe nada. Cala a boca! Daniel rosnou, entrelaçando os dedos nos braços de Clara, tentando arrastá-la para longe. Precisamos sair daqui, Clara! Então a verdade começou a se desvendar em flashes. Carlos... Quem é Carlos realmente? Clara se viu sussurrando e o homem respondeu. Carlos, ele não é o único com segredos. Você também não conhece sua avó. O choque atingiu como um soco no estômago. O que você quer dizer? Clara perguntou, a voz tremendo. E o homem soltou uma risada, um som frio e sem espetáculo. Às vezes,
O que está escondido sob a superfície é muito mais sombrio do que podemos imaginar. Sua família não é quem você pensa que é. A verdade do passado a consumirá se você continuar cavando. Clara sentiu seu coração afundar. O que ele havia dito? A família que sempre viu como unidade poderia ser feita de mentiras? O que mais ela não sabia? Foi nessa turbulenta realidade que um grito horrendo irrompeu da boca de Dona Selma. Não! Ela colidiu contra um dos homens em um acesso de raiva cega. Mas Clara não estava prestando atenção. Seu mundo desmoronava. As explosões de cores e emoções dominavam suas visões. A mulher no chão, a avó lutando, e a verdade a cercando como um lobo faminto. A única coisa que Clara podia sentir era um frio na espinha e um nó na garganta. A música das vozes se transformava em um zunido ininteligível enquanto a realidade se distorcia. E no meio desse caos, uma ideia leviana surgiu. E se Carlos fosse um traidor, mas também um herói? Uma tempestade de dúvidas tomou conta dela. No instante em que Clara decidiu ficar e encarar a verdade, o homem que viera até ela deu um passo à frente. Você realmente quer saber quem você é, Clara? A pergunta fez tremer. Prepare-se, porque o que está por vir vai mudar tudo. E então a dúvida a consumiu. Realmente queria saber? Ou era melhor deixar os segredos enterrados? Ela olhou para a avó, para Daniel, e em um último lampejo, notou a porta atrás deles tremendo. Alguém estava tentando entrar. Nova confusão? Novas revelações? O que mais teria sua vida a esconder? Clara estava paralisada. As palavras da mulher ecoavam em sua mente como um trovão distante. Sou sua mãe. Uma parte dela queria acreditar, mas outra parte gritava que tudo isso era uma armadilha. Ela olhou para Daniel, que parecia tão confuso quanto ela. Os homens em trajes escuros se aproximavam, e o medo era palpável. Precisamos sair agora, Daniel exclamou, puxando Clara, mas a mulher que dizia ser sua mãe não se mexeu. Os homens estavam se aproximando rapidamente, e o pânico tomou conta dela. Clara, confia em mim, a mulher implorou, sua voz tremendo. Eu fiz coisas horríveis para te proteger. Proteger de quê? Você desapareceu e deixou minha avó sozinha. Clara gritou. O ódio e a dor borbulhavam dentro dela, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. O homem com um olhar feroz ergueu a arma. Clara congelou. O tempo parecia parar. O homem não hesitou. Ele disparou. Clara gritou. O som ecoou, mas não foi como um tiro qualquer. Era uma explosão ressoante que fez as paredes tremerem. A mulher caiu. Um golpe mortal a fez tombar no chão. As palavras de Clara ficaram presas na garganta. Mãe! Ela não pôde evitar. Tinha que correr para ajudar, mas Daniel a segurou. Não vá. É uma armadilha. Mas nenhuma palavra fazia sentido naquele momento. Clara só conseguia sentir o desespero. Dona Selma gritou enquanto os homens se moviam, e a sala estava cercada pelo caos. Estamos em perigo! Um dos homens, agora sobre o corpo da mulher, olhou fixamente para Clara. Você realmente não sabe quem é seu pai, não é? A voz dele era um sussurro ameaçador. Clara prendeu a respiração, o horror começando a tomar seu lugar. O que você quer dizer com isso? A voz dela soava como um eco distante, e o homem sorriu. Um sorriso que não tinha nada de amistoso. Carlos e essa mulher são apenas peças de um jogo maior. Enquanto Clara tentava entender, uma fissura se formou no que ela sempre soube.
Daniel puxou-a para longe, mas era difícil sair. O homem continuou. Você é a chave. Carlos não é o que parece. O que ele fez, isso afeta tudo. E nesse instante, as paredes começaram a tremer, e a porta atrás deles estalou com uma força imprevista. Alguém estava entrando. Clara! Uma voz familiar. Ela olhou para trás e viu. João? O amigo de infância. Aquele que havia chamado tanto a atenção dela em momentos de dificuldade. Mas havia algo diferente nele. Olhos frios, expressão determinada. Você tem que vir comigo, agora. Mas Clara estava confusa. João, o que está acontecendo? Ela mal podia processar o que ele disse. A mãe, você não pode confiar. Eles sabem. E antes que pudesse completar, os Zonons em trajes escuros avançaram. Clara se virou para Dona Selma, que parecia estar em choque, e para Daniel, que estava prestes a protestar. Sigam-me! João gritou, e imediatamente algo se acendeu dentro de Clara. As peças do cenário mudaram. Não podemos deixar isso acabar assim, ela pensou. Eu preciso saber a verdade antes que tudo mude para sempre. Mas enquanto Daniel e Dona Selma hesitavam, Clara sentiu um impulso. Aguarde, João! O que você está escondendo? Sua voz era firme, mas o homem à sua frente recuou um passo, a expressão no rosto revelando temor. Você não faz ideia do que Carlos realmente fez. E naquele momento, algo em seu olhar fez Clara sentir um frio na espinha. A verdade poderia ser muito pior do que imaginava. Enquanto os homens se aproximavam cada vez mais, a tensão era palpável. O que mais não sabiam? E se tudo isso fosse um plano? Ela pensou, mergulhando mais profundamente em sua própria confusão. Então, João fez algo que virou tudo de cabeça para baixo. Ele puxou um pequeno dispositivo do bolso e o ativou. Uma luz intensa iluminou a sala. Desculpe, Clara, disse ele, enquanto algo rugia do exterior do prédio. O que era aquilo? Você precisa entender. Seu avô não está morto. Ele está aqui e tem muitos segredos. As palavras de João ecoaram na mente de Clara como um badalar de sino. O que isto significava? João, o que você sabe? Ele não teve a chance de responder. Uma onda de choque atravessou a sala, a luz girou e as paredes pareceram tremer. O barulho constrangedor de tudo desmoronando a fez sentir como se tudo estivesse acabando. Foi então que Clara percebeu, fervilhando em meio ao pânico e confusão, que o passado na verdade a perseguia, que seus laços eram muito mais complicados e perigosos do que poderiam imaginar. E então a revelação vinda do desconhecido a atingiu. A verdade estava prestes a se revelar de uma forma que abalará suas vidas para sempre. Ainda estava tudo no ar e no centro do furacão. Clara sabia que nada seria como antes. Clara estava paralisada. As palavras da mulher ecoavam em sua mente como um trovão distante. Sou sua mãe. A confusão a dominava. Daniel segurou seu braço, seu olhar cheio de pavor. Os homens em trajes escuros se aproximavam e o pânico era palpável. Precisamos sair agora! Daniel exclamou, puxando Clara, mas a mulher que dizia ser sua mãe não se movia. Os homens estavam se aproximando rapidamente. Clara, confia em mim, a mulher implorou, sua voz tremendo. Eu fiz coisas horríveis para te proteger. Proteger de quê? Você desapareceu e deixou minha avó sozinha, Clara gritou, o ódio fervendo em seu peito. O homem, com um olhar feroz, ergueu a arma. O tempo parecia parar. Não, Clara berrou, mas o disparo veio, um estrondo que cortou o ar. A mulher caiu, e o mundo de Clara se despedaçou. Mãe, passou como um lamento por seus lábios. Ela queria correr, mas Daniela a agarrou. Não vá, é uma armadilha! Mas a voz dele soava distante. Tudo o que Clara sabia desmoronava diante de seus olhos.
A sala estava um caos. Dona Selma gritou enquanto os homens se moviam. Clara viu o homem sobre o corpo da mulher, sorrindo com desdém. Quem diria que ela voltaria? Ele olhou para Clara, um brilho de satisfação em seus olhos. Você realmente não sabe nada, não é? Cala a boca! Daniel rosnou, puxando Clara para trás. Mas a verdade começava a ecoar dentro dela. O que você quer dizer com isso? As palavras estavam saindo de sua boca antes que pudesse pensar. O homem sorriu, um sorriso que não tinha nada de bom. Carlos não é o que parece. Ele sempre esteve no lado errado da lei. O coração de Clara parecia parar por um instante. O que ele queria dizer? Mas antes que pudesse processar, a porta atrás deles estalou e um novo impacto sacudiu o ambiente. Clara olhou para trás e seus olhos se arregalaram ao ver uma nova figura entrando. Era João, o amigo de infância. Clara se virou para ele. João, o que está acontecendo? Sua voz era uma súplica. Mas o olhar de João tinha mudado. Estava distante, como se estivesse distante da Clara que ele conhecera. Você precisa entender, Clara. O que você sabe sobre seu avô é só a ponta do iceberg. As palavras de João ressoaram como um sinal de alarme. O que você quer dizer? O que Carlos fez? A adrenalina corria em suas veias, e a cada segundo a tensão aumentava. João hesitou, e nesse momento o homem que estava com a arma deu um passo à frente. Carlos é um traidor. Mas não é só isso, disse ele, o tom sombrio. Ele trabalha para eles, para a organização que na verdade está depois de você. A sala congelou. Clara e Daniel trocaram olhares, a verdade começando a se formar entre eles. Uma organização? Clara perguntou. E o homem continuou. Sim, ele fez um acordo que afetou não só a vida dele, mas a de todos ao seu redor. E você está no meio disso, Clara. As palavras cortaram profundo. Clara sentiu um nó na garganta. A figura que sempre viu como herói estava envolta em mentiras. O homem que ela amou desde sempre tinha um passado obscuro. A sensação de traição era como um golpe no estômago. E então, do nada, como um golpe do destino, a porta voou para trás e um grupo de homens armados entrou. Peguem eles! Mas, em meio ao caos, algo em João mudou. Ele se virou para ela com uma expressão intensa. Clara, não sou quem você pensa que sou. A frase cortou o ar como uma lâmina. O quê? Como assim, João? O que você está dizendo? Seu coração disparava. Ele balançou a cabeça, o olhar carregando um peso que Clara não podia entender. Eu sou parte da organização e você está em perigo. Preciso levá-la embora antes que eles cheguem até você. A revelação foi um soco. O amigo que sempre a apoiou, parte do plano que a ameaçava? Você está mentindo. Você não pode ser. A negação era a única coisa que podia sentir. O mundo estava girando. Enquanto as sombras se aproximavam, Clara sabia que a escolha precisava ser feita. E com uma explosão repentina, Daniel a puxou, forçando-a a correr. A verdade estava lá fora, mas ela não sabia se estava pronta para enfrentá-la. E no meio da corrida, uma certeza surgiu. As mentiras estavam apenas começando a se revelar. Clara estava paralisada. As palavras de João reverberavam na cabeça dela. Você não pode confiar. Daniel a puxava para longe, mas ela estava presa entre a confusão e o terror, enquanto a verdade parecia se desdobrar diante dela, como um labirinto sem fim. O tempo estava corrido, e os homens armados na sala estavam se aproximando. Os olhares deles eram predadores em busca de sua presa. Vamos, Clara! Daniel insistiu, mas seus pés estavam grudados no chão. Ela não podia acreditar que tudo isso estava acontecendo.
e que a mulher caída no chão era alguém que ela poderia chamar de mãe. O corpo dela estava ali, frio e imóvel. Os homens estavam se organizando, e um deles, o que parecia ser o líder, finalmente se aproximou. Ele olhou para Clara com um olhar frio e calculado. "Você realmente não sabe, não é?" O homem disse, com um sorriso desdenhoso. "Carlos nunca foi um herói, e você está prestes a descobrir o porquê." Clara só conseguia lembrar da pistola em mãos da mulher. "Parado!" Daniel gritou desesperadamente, tentando proteger Clara. O homem olhou para ele e riu. "Vocês não podem sair daqui. Não até as respostas serem dadas." Ele gesticulou para os homens atrás dele, que se moveram para cercar Clara e Daniel. A tensão era insuportável. Clara sentiu o coração acelerar, cada batida queimando em seu peito. Foi então que uma explosão irrompeu. O som ensurdecedor cortou a sala como uma faca. Clara e Daniel foram jogados para o chão. Clara cobriu a cabeça com os braços, o chão vibrando sob eles. O que estava acontecendo? A fumaça começou a preencher o ar. Clara conseguiu ver a figura de sua avó em um canto, gritando algo, mas a voz dela se perdeu na cacofonia. Clara se virou e viu João, que estava agora em pé no meio da confusão, seu olhar fixo na entrada da sala. Pessoas estavam entrando, mas não eram os homens que eles temiam. Eram policiais com armas de fogo em punho. "Polícia! Todos no chão!" Uma mulher à frente gritou. O cenário virou um lixo. Os homens de terno escuro começaram a se defender, mas os policiais eram mais rápidos. Em meio à confusão, Clara piscou. Daniel estava ao seu lado, fazendo gestos para levantá-la. "Vamos!" ele gritou. E Clara se levantou, mas seu olhar hesitou em direção ao corpo da mulher ainda no chão. E, de repente, uma voz familiar ecoou. "Clara!" Era seu Carlos, surgindo do fundo da sala, mais vivo do que tudo indicava. Ele parecia diferente, mas o rosto era inconfundível. "O que você está fazendo aqui?" O choque fez Clara ficar paralisada novamente. "Você está vivo?" As palavras saíam confusas. Ele deveria estar morto. O momento transitório se transformou em um turbilhão de emoções. "Clara, escute. Você precisa acreditar em mim." Carlos disse, mas a voz dela, agora mais um sussurro, carregava um peso imenso. Ela não sabia em quem confiar. Antes que pudesse responder, um dos homens fez um movimento brusco sacando uma arma. Um tiro ecoou. Clara gritou. Mas a cena se desenrolou rapidamente. O homem que estava mais próximo de Carlos caiu. Mas Carlos não estava ileso. Ele foi atingido na perna. "Não!" Clara gritou, a dor na voz dela ressoando como um lamento. A cena se distorceu. Clara sentiu o mundo girar novamente. O que estava acontecendo? Era tudo uma armadilha? Dona Selma lutava com outro homem, enquanto o caos se espalhava pela sala. Em meio aos gritos e a poeira, um detalhe chamou a atenção de Clara. No bolso do homem caído, um pedaço de papel aparecia. Clara correu, apanhando a folha, a mente acelerada. E então ela leu: "A verdade está mais perto do que imagina, Clara." Você é parte disso. As palavras queimaram no papel e na mente dela. "O que isso significa?" Clara sussurrou. No mesmo instante, João apareceu novamente, seu olhar cheio de medo. "Não leia isso. Você não está pronta para saber." Mas era tarde demais. Um frio percorreu a espinha de Clara. Se tudo isso estivesse ligado a ela, a sua própria existência, o que mais está escondido? Era tudo uma rede de segredos e mentiras. Em meio ao tumulto, Clara sentiu seu mundo desabar mais uma vez. Tudo o que conhecia girava em torno de mentiras, e quando Carlos a olhou, um vislumbre de algo profundo e secreto brilhou em seus olhos.
O que ele não estava contando. A verdade poderia ser muito mais devastadora do que qualquer tiro disparado naquela sala caótica. E como uma tempestade se formando no horizonte, Clara sentiu que o pior ainda estava por vir. Clara olhou em volta. O caos ainda tomava a sala. Os gritos, o cheiro de fumaça, os homens armados caindo um após o outro. Sua cabeça girava. Carlos! Ela gritou, vendo o avô caindo de joelhos, a perna ferida. Mas ele olhou para ela com uma expressão de dor e urgência. Clara, você precisa entender, isso não é o fim. No meio da confusão, os policiais estavam controlando a situação, mas a tensão ainda pairava no ar. Daniel segurou a mão de Clara, puxando-a. Vamos sair! Ele não queria que ela ficasse ali, no meio da luta entre o passado e o presente. Eles correram, mas Clara hesitou. O que mais estava por vir? João a seguiu, parecendo mais angustiado a cada passo. Clara, eu gosto de você, mas a verdade é perigosa. As palavras dele pareciam pesar. Não estou aqui para machucar você. E quem você realmente é, João? Clara respondeu, a ansiedade apertando seu peito. Eu não sei em quem confiar mais. Eles querem você. Precisamos sair antes que tudo desmorone. A urgência na voz dele fez Clara hesitar. A adrenalina deslizou por suas veias. Mas havia algo mais. Uma confusão emocional sem fim. Naquela hora, Dona Selma apareceu como um raio no meio da tempestade. Clara, vamos! Ela estava frustrada e assustada, mas ao mesmo tempo determinada a proteger a neta. Carlos tentou se levantar. Selma, você precisa proteger a Clara. Eles não pararão até pegá-la. O homem a quem Clara sempre olhou com carinho agora parecia uma sombra do que fora. Um novo grito cortou o ar. Parem todos vocês! Uma figura familiar surgiu. Era o chefe da polícia. Um homem acostumado a situações extremas. E seu olhar transmitia autoridade. Coloquem suas armas no chão. Os homens em trajes escuros hesitaram. Mas não desistiram. O confronto estava prestes a se intensificar. Clara, ainda sentindo o peso da revelação sobre sua mãe, olhou para a avó e para Daniel. Precisamos ir, agora! E puxou João atrás de si, sem pensar duas vezes. O grupo se lançou para a saída, saltando pela porta da frente apenas para encontrar um grupo de policiais esperando, prontos para agir. Vocês estão seguros agora, disse uma mulher, levantando a mão. O alívio entrou como uma onda, mas não havia tempo para descansar. Você precisa explicar tudo, Clara. No meio do labirinto de sentimentos, Clara se virou para a avó. Vó, o que aconteceu com minha mãe? O que tudo isso significa? A dúvida atravessou seu coração como uma lança. Dona Selma respirou fundo, seu olhar claramente marcado pela dor. Eu nunca quis que você soubesse. Seu avô precisava manter você longe do que ele envolveu sua vida. Mas agora está fora de controle. Enquanto isso, Carlos, apoiado na parede, observava como as peças de um quebra-cabeça se encaixavam. Mas ele também sabia que havia mais. Clara, você é mais forte do que pensa. Aprenda com isso. Mas Clara precisava de respostas, mais do que conforto. Olhou ao redor, a cena cheia de confusão e dor. O futuro estava na balança e o peso da escolha era grande. A verdade é tudo o que eu quero, vó. Posso lidar com isso. Você não tem ideia do que está falando. Carlos entrelacou, sua voz embargada. A verdade pode ser uma carga pesada. E então a realidade se impôs. O que era tudo isso? O que realmente havia acontecido com sua família? As perguntas voavam em sua mente. E aos poucos, ela percebeu que a jornada apenas começara. Com os olhos focados na saída e um novo senso de determinação,
Clara se virou. Não podemos parar aqui. Precisamos descobrir a verdade juntos. E com essas palavras, uma nova esperança começou a brilhar, mesmo diante das sombras do passado. A batalha ainda estava longe de ser vencida. As peças do quebra-cabeça ainda estavam faltando, e Clara não ia desistir até que tudo saísse claro. Agora, se você chegou até aqui, isso significa que está tão envolvido quanto eu. E já que a história termina aqui, é o momento de agir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Afinal, só os verdadeiros fãs compreendem a importância de estar juntos nesta jornada. Vamos nessa!